Notícias de última hora nesta manhã. O presidente Trump retornou aos Estados Unidos há pouco, depois de ter deixado a cúpula do G7 no Canadá de forma abrupta. Ele enviou uma mensagem contundente ao Irã, enquanto o conflito desse país com Israel se agrava. Ele não quer um cessar-fogo. Ele quer um, aspas, fim real do programa nuclear do Irã. Aqui está o que ele disse aos repórteres no Air Force One há pouco. What specifically is better than a ceasefire? What are you looking for here? O presidente afirmou que estaria na sala de situação da Casa Branca nesta manhã e também fez esta postagem após pousar, aspas, não entrei em contato com o Irã para negociações de paz de forma alguma, jeito ou... Antes de deixar o Canadá, ele fez um alerta ao Irã, dizendo que, aspas, todos devem evacuar Teherã imediatamente, a capital com uma população de quase 10 milhões de pessoas. E imagens que estamos recebendo mostram enormes filas de veículos congestionando as rodovias, enquanto os residentes de Teherã correm para tentar escapar da cidade. Esta manhã, novas imagens do céu sobre Israel, enquanto o Irã disparou uma nova onda de mísseis, de acordo com autoridades de ambos os lados do conflito. 24 pessoas foram mortas em Israel e 224 estão mortas no Irã, desde que os ataques começaram há 5 dias. Helena Trin, da CNN, está na Casa Branca para nos informar esta manhã. Temos alguma ideia do que o presidente está fazendo agora e do que ele quer dizer ao avisar todas essas pessoas sair de Teherã? O que isso quer dizer? Sim, esta manhã ouvimos o presidente falar isso. Fui informado também em minhas conversas com oficiais da Casa Branca que ele se reunirá com seu Conselho de Segurança Nacional na sala de situação muito cedo esta manhã. Ele disse que essa foi a razão pela qual saiu tão abruptamente da cúpula do G7 no Canadá. Ele afirmou que acreditava ter cumprido todas as suas obrigações no Canadá e que, na verdade, desejava retornar a Washington o mais rápido possível para enfrentar esse conflito em escalada entre Israel e Irã. Ele afirmou basicamente que prefere ter essas conversas cara a cara. Ele não confia em usar telefones, pois acredita que essas conversas podem ser monitoradas. Portanto, é isso que ele fará esta manhã. Quero ressaltar, porém, o clipe que você reproduziu há pouco sobre o que o presidente comentou, pois é uma mudança de tom considerável em comparação ao que ouvimos dele e de outros membros da administração Trump nos últimos dias. O presidente declarou que não quer um cessar-fogo, ele quer um fim permanente. Ele deseja que qualquer acordo que possa ser alcançado seja um fim permanente para este conflito. Mas ele também comentou que talvez considere que desistir é uma opção. Ele afirmou que isso é uma possibilidade. E isso é bastante distinto do que ouvimos até ontem, pois em minhas conversas com todos que conversei aqui na Casa Branca, eles disseram que o presidente realmente queria e acreditava que um acordo poderia ser feito. Até agora, sabemos que os Estados Unidos não estiveram diretamente envolvidos nesses ataques de Israel ao Irã. Ao invés disso, eles auxiliaram Israel com capacidades defensivas, como a interceptação de mísseis iranianos e informações de inteligência. Mas não está claro se isso mudará, e você sabe se há mais motivos para ele ter retornado tão repentinamente. Agora, ele também fez muitas notícias, Sarah, durante aquele voo no Air Force One, quando falou com alguns repórteres. Quero ler para você algumas das outras coisas que ele disse. Ele contestou algo que ouvimos de sua diretora de inteligência, Tulsi Gabbard, em março, quando ela declarou que acreditava que o Irã estava longe de desenvolver uma arma nuclear. Ele disse que, na verdade, eles estão muito próximos disso, ou pelo menos estavam. Ele também reiterou que quer, você sabe, eliminar as capacidades nucleares do Irã. Quando se trata do que ele disse sobre Teherã, ele não diria mais do que isso. Ele apenas afirmou que deseja a segurança das pessoas. Não detalhou nenhuma ameaça específica. Porém, acrescentou que não acredita que o Irã atacaria os soldados dos Waitzmewa. Naturalmente, temos várias questões para o presidente e sua equipe hoje. Iremos informar todas as novidades assim que soubermos, Sarah. Tem muito conteúdo. Obrigado, Helena Trin, por nos ajudar a entender tudo isso esta manhã. Trump diminuiu sua viagem ao G7 no Canadá para observar o conflito em escalada entre Israel e Irã. Bom, eu preciso retornar. É algo muito importante. Quero apenas agradecer ao nosso grande anfitrião, Sr. John. Obrigado. E ao Canadá. Mas você provavelmente vê o que eu vejo e preciso retornar o quanto antes.
Hoje de manhã, o presidente retornou a Washington para reunir seu Conselho de Segurança Nacional e fez um alerta sério ao Irã, publicando isso nas redes sociais. O Irã não pode ter armas nucleares e todos precisam evacuar Teherã agora. Este é um ponto de virada no segundo mandato de Donald Trump. Stephen Collinson, repórter sênior de política da CNN, escreve: o presidente Trump está sob pressão oposta de dentro de Israel e de sua própria base MAGA, enquanto pondera a decisão de segurança nacional mais fatídica de seu mandatos. Se deve tentar um golpe mortal contra o programa nuclear do Irã. Estou aqui com Chuck Rocha, estrategista do Partido Democrata, e Charlie Dent, ex-congressista da Pensilvânia. É ótimo ter vocês dois aqui. Ambos vocês têm uma compreensão íntima da política em seus partidos. E com os republicanos, há a ala isolacionista que surgiu sob Trump, mas com os democratas nos últimos 15 anos. Pós George Bush, eles passaram de um partido anti-guerra para um partido que aceita um pouco a ordem mundial atual. Então, vocês podem falar sobre algumas das dinâmicas que estão se desenrolando? À medida que nos aproximamos das eleições de meio de mandato, todos comentamos sobre a grande e bela proposta. Mas a política está acontecendo agora e as pessoas estão sendo questionadas nas primárias. E o partido que eu entrei antigamente era assim. As sobras das guerras que tiveram no Vietnã, de nenhuma guerra. Então, havia George W. Bush. Mas para o seu ponto, acabamos nos encurralando e pensamos, vamos apenas manter todo mundo feliz. Vamos apenas garantir o status quo. Mas ainda há brigas internas entre os democratas, como entre os apoiadores de Bernie Sanders e da AOC. E eu chamaria isso de democrata corporativo. Antes de trazer Charlie, você pode falar sobre essa ala Sanders-AOC, que você conhece? O que eles estão dizendo? O que você está ouvindo? É um bom ponto. Eu estava apenas mencionando mais cedo que vi no Twitter que Massey, o republicano de Kentucky, que seria aquele republicano que vota contra tudo, estava no Twitter esta manhã dizendo: se formos fazer algo em guerras, precisa ir ao Congresso. Não teremos guerras. E a AOC tuita para ele e diz: me inscreva, coloque-me nisso. E eu pensei, cara, estamos em um espaço estranho. Sim, certo, Charlie. O que você está observando da sua posição? Bem, a esquerda se encontra com a direita, você sabe. É um círculo, Yeah. não um espectro. Bem, os republicanos estão definitivamente se unindo a isso. Pois se você deseja caracterizar o trumpismo ou o americanismo em primeiro lugar, isso se resume ao isolacionismo e ao protecionismo. Populismo, às vezes niilismo e nativismo. Eles estão em um debate interno. O que isso quer dizer? É uma ala isolacionista que quer evitar envolvimentos externos e não acredita em intervenções. E esse ataque israelense ao Irã está forçando a América a escolher. Sim, um exemplo. Quando eu estava procurando algumas citações de legisladores, quero trazer o senador Lindsey Graham, republicano, claro, e o senador Tim Kaine. Ajude Israel a eliminar a ameaça nuclear, presidente Trump. Se for preciso, forneça bombas a Israel. Se precisarmos, voar com Israel e fazer operações conjuntas. Mas a grande questão é, o mundo não seria melhor sem os ayatolás? O Irã não estaria melhor? Tim Kaine afirma que os americanos não querem enviar soldados para lutar em mais uma guerra sem fim no Oriente Médio. Uma linguagem conhecida à direita. Essa resolução assegurará que, caso optemos por colocar nossos homens e mulheres em uniforme em situações de risco, haverá um debate e uma votação a respeito no Congresso. Não ouvimos há tempos ninguém querendo votar em nada que o presidente esteja fazendo sob esse tipo de mandato. O que você está ouvindo, Charlie? Acabamos de ouvir o senador Graham falar sobre a necessidade de intervenção americana direta. Quer dizer, não parece que forneceríamos os meios para Israel usar, por exemplo, Bunker Buster. Sim, o que isso não é o que comum. eu vi. Não é algo incomum para Lindsey Graham. Mas, ao mesmo tempo, acho que o ex-secretário Panetta deixou isso bem claro. Existem 3 opções. Diplomática, claro, participação militar direta dos Inexinua nesta operação, ou apenas ficamos fora dela. E Donald Trump precisa tomar uma decisão agora. E essa não será uma escolha fácil. Não se encaixa tão bem nas linhas entre neoconservadores e isolacionistas. Quero dizer, há muitas pessoas que não querem que o Irã tenha uma arma nuclear. A questão é que, uma vez quebrado isso, iniciar guerras se torna simples. O complicado é encerrá-las. E é isso que preocupa a todos. Este é o fim do jogo.